a paz de Cristo esteja com você. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, onde hoje vamos mergulhar juntos no capítulo 17 do livro de Atos. Este capítulo nos leva a uma das jornadas mais intensas e desafiadoras do apóstolo Paulo. Nele, observamos como Paulo, com grande ousadia, coragem e sabedoria, prega a palavra de Deus em cidades estratégicas e desafiadoras. O Evangelho é compartilhado em Tessalônica, Bereia e Atenas, cidades culturalmente distintas, onde ele enfrenta oposição, resistência, mas também momentos de grande aceitação. Ao final, teremos um momento de oração e devoção, para que você possa internalizar essas palavras e encontrar inspiração em sua vida. Que essa reflexão nos ensine a ter um coração cheio de zelo, como Paulo, e um espírito nobre, como os bereanos. Que este estudo traga um novo entendimento sobre a palavra de Deus e nos inspire a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, capazes de enfrentar quaisquer desafios pela fé. Para compreendermos plenamente este capítulo, vamos situá-lo no contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Após partir de Antioquia e passar por várias cidades da Ásia Menor, Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo, dirigem-se à Grécia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. No início do capítulo, lemos que eles passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia até chegarem a Tessalônica, que era uma cidade grande e importante, situada estrategicamente na rota comercial. Tessalônica era também um importante centro político e cultural, e tinha uma grande população judaica, o que explica a presença de uma sinagoga. Como era seu costume, Paulo vai à sinagoga local para anunciar a mensagem de Cristo aos judeus. Ele passa 3 sábados explicando e provando, a partir das Escrituras, que o Messias esperado deveria sofrer e ressuscitar. Esse ensinamento era uma revelação poderosa, pois, para muitos judeus, a ideia de um Messias sofredor e morto não era bem compreendida. Paulo argumenta pacientemente, mostrando que Jesus de Nazaré é o Messias profetizado, o único que cumpriu plenamente todas as promessas messiânicas das Escrituras. A mensagem toca o coração de muitos, e alguns judeus se rendem à verdade e se convertem. Além disso, um grande número de gregos piedosos e mulheres influentes aceitam a fé cristã. A aceitação da mensagem, especialmente entre os gentios, demonstra o poder da palavra de Deus para atravessar barreiras culturais e sociais, levando salvação a todos que aceitam de coração aberto. Infelizmente, a pregação de Paulo também desperta a ira e a inveja de alguns judeus que não aceitaram a mensagem. Com ciúmes da popularidade e do impacto de Paulo, esses judeus mobilizam homens perversos, malandros de rua, para incitar a população contra Paulo e seus seguidores. Uma verdadeira multidão é formada, e a cidade é tomada por uma atmosfera de tumulto e hostilidade. Esse grupo vai até a casa de Jasão, um cristão que estava hospedando Paulo e seus companheiros, e tenta capturá-los. Não encontrando Paulo, eles arrastam Jasão e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade, acusando-os de sedição e desordem. Eles afirmam que Paulo e seus seguidores estão causando alvoroço e agitadores de ordem pública, promovendo uma mensagem contrária aos decretos de César ao dizerem que existe um outro rei, Jesus. Essa acusação é grave, pois poderia ser interpretada como um crime de traição ao Império Romano. Esse episódio mostra como a pregação do Evangelho pode provocar reações extremas de rejeição e resistência, pois desafia valores e sistemas estabelecidos. As autoridades, após ouvir as acusações, decidem prender Jasão e seus companheiros, mas os libertam sob fiança. A essa altura, Paulo e Silas percebem que é necessário deixar a cidade para a segurança da nova igreja. Eles seguem para Bereia, demonstrando que, embora o Evangelho encontre resistência, ele jamais será silenciado. A obra de Deus sempre encontra um caminho para avançar, mesmo diante das maiores perseguições. Ao chegar a Bereia, Paulo e Silas mais uma vez procuram a sinagoga local para compartilhar a palavra de Deus. Diferente dos judeus de Tessalônica, os bereanos são descritos como mais nobres,
pois recebem a mensagem com grande interesse e examinam as Escrituras diariamente para verificar se as palavras de Paulo estão de acordo com a verdade. Os bereanos não aceitam a mensagem cegamente, eles querem ter certeza de que o que Paulo está pregando está de acordo com as Escrituras. Essa atitude de buscar a verdade de maneira investigativa é um exemplo poderoso para nós. Somos chamados a ter um coração aberto, mas também a examinar e confirmar a palavra de Deus com seriedade e respeito. Como resultado, muitos bereanos, tanto judeus quanto gregos, abraçam a fé em Jesus Cristo. A receptividade e diligência dos bereanos nos ensinam a importância de buscar um entendimento profundo e fundamentado da palavra de Deus, sem nos deixarmos levar por emoções passageiras ou influências externas. É nossa responsabilidade individual conhecer as Escrituras e confirmar se o que ouvimos está de acordo com o ensino de Deus. Mas novamente, judeus de Tessalônica, ao saberem do sucesso de Paulo em Bereia, viajam até lá para causar agitação e perturbação. Diante dessa nova perseguição, Paulo é conduzido a Atenas, enquanto Silas e Timóteo permanecem em Bereia para ajudar na formação dos novos crentes. Atenas era a capital intelectual e cultural do mundo grego. Era um centro de filosofia, artes e ciências, onde filósofos renomados, como Sócrates, Platão e Aristóteles, viveram e ensinaram. Ao chegar a essa cidade, Paulo observa que ela está cheia de ídolos, o que lhe causa profunda angústia. Ele sente a dor de ver tantas almas perdidas na idolatria, buscando em deuses feitos de pedra e metal o que só o Deus verdadeiro pode oferecer. Paulo começa a pregar em diferentes locais, na sinagoga, na praça, onde as pessoas discutiam ideias, e com qualquer um que estivesse disposto a ouvi-lo. Ele chama a atenção de alguns filósofos epicureus e estoicos, que ficam intrigados com a sua mensagem. Alguns o chamam de tagarela e zombam de sua pregação sobre a ressurreição, mas outros o convidam a apresentar seu ensinamento no Areópago, uma colina onde se realizavam debates públicos sobre temas religiosos e filosóficos. Essa cena em Atenas é um exemplo do compromisso de Paulo em pregar o Evangelho em qualquer ambiente, mesmo que fosse um dos lugares mais desafiadores e hostis. Atenas representava a sabedoria humana, o conhecimento intelectual, mas Paulo sabia que o Evangelho era uma sabedoria superior. Ele não se intimida diante dos filósofos, ao contrário, ele vê ali uma oportunidade única para que o nome de Cristo seja proclamado. No Areópago, Paulo se dirige aos atenienses de maneira sábia e estratégica. Ele começa reconhecendo a religiosidade do povo, mencionando que, ao caminhar pela cidade, observou muitos altares dedicados a vários deuses, inclusive um com a inscrição em ao Deus desconhecido. Paulo usa essa referência para conectar-se com seu público e introduzir a mensagem do Evangelho. Ele declara que esse Deus desconhecido é, na verdade, o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo explica que Deus não depende de ofertas humanas, pois Ele é o doador da vida e de todas as coisas. Ele também afirma que Deus criou todas as nações e determinou seus tempos e lugares para que o ser humano o buscasse. Paulo mostra que Deus não está distante, ele se revela a todos que o buscam sinceramente. No clímax do discurso, Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, afirmando que Deus ordenou arrependimento a todos, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Essa é uma mensagem ousada e desafiadora, especialmente para os ouvintes de Atenas, que estavam acostumados a filosofias que negavam a possibilidade de uma ressurreição. A ressurreição é a confirmação da autoridade de Cristo, e Paulo deixa claro que todos devem se arrepender para encontrar a vida em Deus. Ao falar sobre a ressurreição, Paulo encontra reações mistas. Alguns zombam, achando a ideia absurda, mas outros mostram interesse e pedem para ouvir mais sobre o assunto. Mesmo em Atenas, onde o ceticismo era forte, o Espírito Santo toca o coração de algumas pessoas. Entre elas estão Dionísio, um membro do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. Ambos creem na mensagem de Paulo e tornam-se seguidores de Cristo,
mostrando que o Evangelho pode alcançar corações até mesmo nos lugares mais resistentes e intelectualmente elevados. Que possamos aprender com a coragem de Paulo e a nobreza dos bereanos, buscando conhecer a Deus com seriedade, mas também com zelo e coragem para proclamar a sua verdade. Que possamos ter um coração desejoso de ouvir a palavra e testá-la, sempre com humildade. Vamos agora orar juntos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, que é viva e poderosa. Te pedimos coragem para proclamar o teu Evangelho, assim como Paulo fez. Nos ajuda a buscar a verdade com um coração sincero, como os bereanos. Fortalece-nos para enfrentar qualquer oposição que possa surgir e mantém nosso coração sempre voltado para ti. Em nome de Jesus, amém.